Eu sou a luz do mundo. Todos nós conhecemos essa passagem evangélica. É o próprio Mestre Jesus a se dirigir, segundo os registros, evangelista João, capítulo 8, versículo 12. Pois bem, que nessa noite nós possamos refletir um tanto mais a respeito da assertiva evangélica. Se Jesus assim se apresentou como sendo Ele próprio a luz do mundo, como nós outros nos posicionamos? Se Jesus é a luz, seremos apenas sombras? As reflexões à noite tratarão acerca deste tema. Então, que todos nós mantenhamos a sintonia com o mais alto, que estejamos verdadeiramente presentes aqui e agora, e que saibamos bem aproveitar este ambiente que nos acolhe. Aqui estamos em mais uma casa certamente erigida em nome do Mestre Jesus. Aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome. E como ele próprio asseverou, onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, lá ele estaria. Que sintamos essa presença amiga, que os mensageiros do mais alto sintam que nós outros que aqui estamos para bem receber a mensagem que está posta. E está posta desde há muito. Que a paz seja nesta casa e na casa íntima de cada um de nós. Eu sou a luz do mundo. Diante dessa assertiva, muitos de nós podem se colocar, nossa, mas se o Mestre se coloca como sendo a própria luz do mundo, eu, um seu irmão muito pequeno, um singelo aprendiz, ainda em bastante sombras, estou muito, muito distante disso. Será que esse tipo de conclusão cabe para todos nós? Será que nós podemos nos esquivar da nossa própria responsabilidade, do que temos a fazer, da missão que cabe a cada um de nós? Dizendo que ao Mestre é a luz, nós outros somos apenas sombras. Já podemos muito bem deduzir que não cabe esse tipo de raciocínio a nenhum de nós. Felizmente, o próprio Mestre Jesus se ocupou também em dizer em outro momento: vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Pois bem, se em um momento Jesus se apresenta verdadeiramente como sendo a própria luz do mundo, em outro momento, ele vem diante de nós e diz: vós sois a luz do mundo. Então, haveremos de reconhecer, certamente o Mestre é uma luz ímpar. É o sol que nos alumia a jornada. Mas nós outros seremos também luz para o mundo? Teremos tal condição de nos apresentar como tal? Vejamos se isso está ao nosso alcance. Já partimos do pressuposto que se o Mestre Jesus assim o disse, isso é a expressão da verdade. Então, em certa medida, todos nós temos sim também a condição de ser a luz do mundo. Por certo que somos ainda aprendizes, que temos ainda muito que evoluir, que crescer, mas temos sim a condição de apresentar a nossa própria luz. Quando falamos em crescimento, em evolução, em autoiluminação, entendemos que muitas dessas palavras, muitas dessas colocações, por fim, significam o mesmo. Autoiluminar-se, evoluir, reforma íntima, crescimento, aprendizado, planificação. Não importam os rótulos. Importa, sim, que todos nós compreendamos que aqui estamos para crescer, autoiluminar-se, evoluir, reformar-se a si mesmo. No que colocamos para reflexão na noite, é aquilo que o próprio Mestre apresentou como sendo iluminação, brilhar a própria luz.
Como isso está ao nosso alcance? Temos várias respostas a respeito disso. O que vamos atentar nesse momento é algo que um nosso companheiro, já desencarnado, um grande escritor, Martins Peralva, apresentou-nos e está lá registrado no livro Estudando o Evangelho. Peralva diz-nos que todos nós temos sim aqui como objetivo maior a renovação, a evolução, o aprendizado. E para alcançar isso, em mais uma existência física, Peralva organizou de uma forma bastante didática passos, etapas que todos nós devemos perlustrar para, enfim, concluir isso, que seja o objetivo maior de mais uma existência física. Peralva coloca 3 etapas para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Outros estudiosos, outras áreas do conhecimento humano, a gente, por certo, já ouviu falar de outras formas, outras metodologias que digam respeito também a essa questão de como todos nós podemos alcançar o objetivo maior que temos em nossa existência física. Então, desde já entendamos. O que apresentamos de Peralva é apenas uma maneira didática que ele nos trouxe e que nos cabe. Nós outros poderemos seguir caminhos vários, ilustrações diversas, outras metodologias, outros métodos. Importa, por fim, mais uma vez, não nos apeguemos aos rótulos. A maneira que se estabelece para nós, que um estudioso, que um escritor nos apresentou. Um outro estudioso, um outro escritor, um outro luminar poderá nos dizer de outra forma, mas no fim e ao cabo, o que importa é que tudo isso são métodos, metodologias, rótulos que existem para que possamos compreender um tanto mais dos tantos caminhos que temos à nossa disposição, sabendo que todos eles nos conduzem a um só porto, a um só destino. Respeitemos esses vários caminhos. O caminho que Peralva nos apresenta, ele nos coloca como primeira etapa para a nossa renovação, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Primeira etapa, devemos buscar o estudo. O estudo variado, não apenas nas obras espíritas, todas as filosofias, todas as religiosidades, tudo que se nos apresenta que poderá nos trazer algum contributo, isto é válido. Então, estudo, buscar algo que temos à nossa disposição, e nas últimas décadas, comparado com o que tinha tudo antes na história da humanidade, como bem o sabemos, nós podemos dizer que sim, mais do que nunca, todos os dados, todas as informações estão à nossa disposição. Em tempos idos, não era essa a realidade. Alcançar a informação já era um grande desafio. E então, nós estamos dentro do advento da internet. Praticamente todo o conhecimento humano está à nossa disposição. Pois bem, o estudo é alcançar esse conhecimento, buscar esse conhecimento, mas mais do que buscar o conhecimento, assimilá-lo. Então Peralva diz que a primeira etapa é o estudo, é o buscar a informação. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. João capítulo 8, versículo 32. A verdade que nos fará livres está à nossa disposição, só que nós temos que buscá-la. Temos que buscar esse conhecimento onde ele se nos apresente. Estamos dentro do meio espírita? Pois bem, os livros espíritas. Aquilo que companheiros trazem-nos na exposição, os estudos, os encontros, os estudos da casa espírita, tudo isso são formas que temos à nossa disposição para dar esse primeiro passo, concluir essa primeira etapa que Peralva apresenta-nos no livro Estudando o Evangelho, o estudo.
Então, eu quero chegar a um certo lugar. Quero alcançar uma certa construção na minha própria vida. Quero empreender uma viagem. Pois bem, para tal eu tenho que me organizar e tenho que saber qual o caminho que eu quero seguir, qual porto que eu quero, enfim, chegar. Isso diz respeito ao estudo, a essa primeira etapa que diz no empreendimento maior da nossa própria renovação, da nossa própria evolução. Primeira etapa de Martins Peralva, estudo. Apenas angariar conhecimento não é suficiente. Em verdade, nesse primeiro momento, quando a gente está acumulando informações, isso ainda não se transformou em conhecimento. Os estudiosos do ramo, eles colocam até uma distinção. Nós temos os dados, temos depois as informações e, por fim, o conhecimento. Os dados é a matéria bruta, aquilo que está ali para ser ainda processado. Podem ser vários números, mas aquilo ainda não se transformou em uma informação, porque nós ainda não aquilatamos, não depreendemos, não extraímos algo daqueles dados. A primeira etapa de Martins Peralva, a gente pode compreender, talvez, como ainda aquilatar os dados. Aí nós temos que passar para a segunda etapa, dar o segundo passo. O segundo passo é, eu tenho tudo isso aqui à minha disposição. Pode-se consolidar até diversos livros. Já li muitos deles. Agora eu tenho que refletir. O que é que me vale disso? Quais as correlações que eu posso fazer sobre todos esses dados? E então eu vou transformando os dados, que é uma matéria bruta, em informação. E mais ainda, eu posso transformar isso em conhecimento. Quando eu coloco aquilo que num primeiro momento era um dado, eu refleti, eu afiancei de que me vale, e então eu começo a aplicar aquilo em minha vida. Eu transformo um dado em informação e então em conhecimento. Eu começo a experienciar aquilo que eu tinha à minha disposição. Pois bem, vamos compreendendo um tanto mais do que Peralva vem a nos apresentar. Primeiro eu vou buscar os dados, mas não é apenas acumular dados. Eu tenho que transformá-los em informações. A segunda etapa que Peralva nos apresenta é a reflexão, a meditação. Eu tenho que meditar. Tenho aqui à minha disposição vários caminhos para empreender uma viagem. Eu tenho que refletir a respeito desses caminhos. Busquei informação, busquei outros companheiros, busquei estudos, já descobri. Tem vários caminhos que me levam àquela cidade que eu quero chegar. Mas eu soube que aquele caminho que é o mais rápido, ele traz vários desafios. Perigoso em aspecto, naquele outro aspecto. Aquele outro é bastante demorado, mas traz o prazer da viagem, de descobrir belas paisagens. Aquele outro caminho que me leva também ao mesmo lugar, tem alguns desvios dos lugares mais perigosos, é uma rota mais segura. Vai demandar um pouco mais de tempo do que aquela rota mais rápida, mas vai me levar de uma maneira mais segura para o mesmo lugar. Quando a gente se coloca a refletir, a fazer esse tipo de reflexão a respeito das informações que a gente angariou, a gente está, em certa medida, meditando. De que me valem todos esses caminhos? Qual que se me apresenta como o mais útil? Qual que verdadeiramente me importa nesse momento? Talvez em outro momento aquele me valesse, mas hoje, na minha condição, não, eu não posso trilhar aquela rota. Ela exige mais esforço físico, eu não estou nessa condição. Então, aí a gente começa a observar que as informações que chegaram num primeiro momento, os caminhos que eu descobri, agora eu tenho que escolher qual deles eu vou seguir. Para tal eu tenho que refletir, eu tenho que meditar.
Eu tenho que buscar um amparo diferente. Não apenas um amparo informacional, mas até informação, ou melhor dizendo, os conselhos de outros companheiros, de outros irmãos que já trilharam várias dessas rotas. A experiência deles, o que têm eles a me dizer a respeito dos caminhos que eu tenho à minha disposição. Nesse momento, nessa etapa, também importa já se preparar para, porventura, os deslizes que nós poderemos ter quando empreendermos a jornada. Se eu vou sair em viagem, organizei tudo nos mínimos detalhes, me precavi, coloquei tudo o que estava à minha disposição para que eu pudesse empreender essa viagem da forma mais positiva possível. Mas, em verdade, eu não sei exatamente o que irá acontecer. Poderá acontecer algo inesperado, uma estrada ser impedida por motivações várias, e todo o meu planejamento vai ter que ser modificado. Então, no momento da reflexão, no momento da meditação, eu tenho até que me dispor a buscar amparo para, porventura, problemas que eu enfrente durante a jornada. Se eu me desviar do caminho, se eu me entregar a algumas ilusões, se eu me deixar levar por alguns prazeres que se me apresentem nessa jornada, eu já deduzo desde já que eu poderei cair, que eu poderei me entregar a essas ilusões. Então, que eu tenha a condição, enquanto estiver em jornada, de buscar o amparo do mais alto, de buscar a assistência de companheiros outros que me farão retornar ao caminho justo, à senda estreita. A etapa da reflexão, da meditação, diz com tudo isso. Não apenas preparar a viagem concretamente, mas também se colocar. E se eu me deixar me levar por alguma ilusão? E se eu me deixar ficar em algum lugar que eu sei que eu não poderia ficar tanto tempo, mas sei que é um lugar muito prazeroso? Como deverei, por fim, me colocar? Deverei buscar de novo o caminho que eu já houvera programado desde há muito. A etapa da meditação, da reflexão, diz também com olhar para dentro de si mesmo. Preparar-se e reconhecer, eu não sou perfeito. Vou me colocar em uma certa rota. Sei que essa rota tem alguns perigos. Eu poderei quedar. E se eu cair, como deverei fazer? Há que eu busque o amparo daqueles irmãos sempre dispostos a estender o braço amigo e fazer que eu mais uma vez me levante e me coloque novamente em rota. Buscar dentro de si mesmo a verdade que já existe desde há muito. Buscar o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo 21. A segunda etapa, o segundo passo que Martins Peralva nos apresenta para o nosso crescimento, para a nossa evolução, é a meditação, a reflexão. Eu já empreendi a primeira etapa, busquei conhecimento. Na segunda etapa, eu refleti acerca desse conhecimento. Por fim, eu atinjo a terceira etapa que Martins Peralva nos apresenta. A etapa do trabalho. O pôr em prática aquilo que eu construí antes. Eu busquei as informações, eu planejei tudo que eu devo fazer, e então eu passo a fazer aquilo que eu planejei. Tudo muito óbvio, tudo muito lógico. Peralva, ainda para nossa compreensão mais profunda, subdivide a etapa do trabalho em 3 trabalhos, mais precisamente. O trabalho dito material, aquele que nós mais associamos quando essa palavra nos vem à cabeça, trabalho. O ofício profissional. O empreendimento que a gente se ocupa para ter os recursos, para nos trazer dignidade,
para ajudar ali no ambiente familiar, até dentro da própria sociedade, cada um com o seu ofício, dando o seu contributo. Então, o primeiro trabalho que deve ser empreendido, com aquele conhecimento que a gente angariou nas etapas anteriores, é o trabalho dito material. O trabalho para a dona de casa, mantendo o seu lar. Todo o trabalho do dia a dia, aquele que vai nos exigir, de uma forma concreta ou de uma forma ilustrativa, o suor do nosso próprio rosto. Mais do que o trabalho material, nós devemos também buscar o trabalho espiritual. A busca da espiritualização nossa e também dos nossos irmãos. Contribuir para que eles busquem a transcendentalidade. Se nós outros já incorporamos um conhecimento que nos diz da verdade maior, que nos diz do Evangelho, que nos diz da doutrina que nos aclara tudo o que temos à nossa disposição, a doutrina dos Espíritos, pois que nós busquemos também o trabalho de espiritualizar outros companheiros, de mostrar a eles o valor que é a pessoa espiritualizada, a pessoa que busca a religação com o mais alto, com Deus, nosso Pai. O trabalho da espiritualização diz tanto conosco mesmo, quanto com os nossos companheiros de jornada. E por fim, Peralva apresenta-nos o último trabalho, o que em verdade tudo que fora posto antes tem que concluir. Para onde todos devemos caminhar. O trabalho moral. O trabalho que diz respeito a verdadeiramente deixar de lado o homem velho que viemos cultivando há muito, muito tempo. Transmutarmos-nos, transformarmos-nos, renovarmos-nos, reformarmos-nos. Cada um, mais uma vez, que use a expressão que mais lhe convenha. O trabalho moral é, em verdade, o nosso objetivo maior aqui em mais uma existência física. Tudo que fora posto antes são apenas etapas, pré-requisitos até chegar a isso, que é o que nos cabe. É aqui que alcançamos, enfim, a autoiluminação. É aqui que nós vamos fazer brilhar a nossa própria luz. E então nós compreendemos a forma que Peralva apresentou-nos, e como já o disse, outros companheiros apresentarão de outras maneiras, mas uma forma didática, que aqui está posta. Primeiro, buscar o estudo, em quaisquer lugares, em quaisquer fontes, que sejam fontes dignas. Depois, refletir a respeito do conhecimento, das informações, dos dados primeiros que lá estavam postos. Transformá-los em informações e mais ainda em verdadeiro conhecimento. E ele se transforma em conhecimento quando a gente empreende eles, quando a gente faz uso deles para as nossas ações, para até o nosso verbo transformador de outros, quando atingimos, enfim, a etapa do trabalho. E então, lembramos de mais uma assertiva evangélica. Está lá posto em João, capítulo 5, versículo 17. Meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Pelas assertivas evangélicas, o que Peralva nos apresentou, primeiro, conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Depois, buscai o reino de Deus dentro de vós. E por fim, meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Que todos nós busquemos o conhecimento, que reflitamos a respeito desse conhecimento e que empreendamos esforços para pô-lo em prática. Este é um dos caminhos que se nos apresentam para que possamos, por fim, fazer brilhar a nossa própria luz. Quando Jesus disse-nos, eu sou a luz do mundo, como falamos no primeiro momento dessa reflexão, muitos de nós se apartaram da sua própria responsabilidade, do objetivo maior para o qual aqui estão em mais uma existência física,
e os nossos irmãos outros, que desde o plano espiritual também se fazem presentes, eles compreendam também que tudo isso vale para eles. Seja porque eles ainda terão outras existências a perlustrar aqui, na carne física, seja porque eles já passaram por existências anteriores e compreendem o de que estamos falando. Todos nós temos uma responsabilidade maior. Não estamos aqui fruto do acaso. Temos os relatos que nos chegam e que nos dizem a dádiva que é ter mais uma existência física à nossa disposição. Para muitos de nós, foram empreendidos séculos de preparação no plano espiritual, até que tivéssemos a ocasião de receber a dádiva de mais uma existência física. A família queria nos acolher, a cidade em que iríamos residir, as dificuldades que iríamos enfrentar, tudo fora planejado por engenheiros siderais, espíritos mais evoluídos, conhecedores dessa ordem maior, se ocuparam com cada um de nós. Tudo isso para quê? Por certo, para que pudéssemos ter na existência física a oportunidade de concretizar o nosso objetivo maior, a nossa missão. E a missão de cada um de nós é indelegável, é intransferível. Cada um que haverá de saber qual a sua missão. Talvez não saber pelas vias da razão, mas sentir. Sentir quando está, em verdade, em caminho para concretizar, para chegar naquele porto último, que haverá de ser o porto que deveremos todos aportar, quando concluirmos a nossa missão. Quando pudermos, enfim, retornar ao plano maior, de onde viemos e para onde retornaremos. Com a consciência pacificada, fiz o que devia. Tudo que a vida se me apresentou, eu tomei bom proveito disso. A missão que me fora confiada, eu a concretizei. E agora posso retornar ao plano maior. Preparar-me para outra missão, que haverá de me ser mais uma vez depositada. Para que possamos ter a paz de consciência com esse tipo de reflexão, tenhamos a certeza que devemos fazer aquilo que o Mestre já nos apresentou há muito. Brilhe a vossa luz. E mais ainda, ele complementou, continuando em Mateus capítulo 5, versículo 16. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que eles, em vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Observemos a exegese, a interpretação, o estudo dessa assertiva evangélica. Essa exegese, essa interpretação que nos alcançou pelo grande mestre Carlos Torres Pastorino. Quando o mestre diz-nos que nós devemos fazer brilhar a nossa luz diante dos homens, para que os homens, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. O que está Jesus a nos dizer? Que todos nós devemos empreender esforços para dar o nosso contributo diante dos nossos irmãos da jornada. Fazer brilhar a nossa luz, que os outros vejam as nossas boas obras. Agora, aqui está a interpretação, a parte mais interessante, que muitas vezes apenas esses irmãos maiores se atentam. Por meio das nossas boas obras, é que os nossos irmãos veem a própria presença de Deus. Por outra, vejamos a responsabilidade
que nos for aposta. Nós somos aqueles que serão os verdadeiros mensageiros de Deus para nossos outros companheiros de jornada. Nossos irmãos haverão de ver a própria presença divina por meio de nós, por meio das nossas boas obras. Por certo, é uma responsabilidade grandiosa, mas, ao mesmo tempo, quem de nós haverá de deixar de lado tal convite? O convite da vida para que sejamos aqueles, mesmo com todas as nossas limitações, mesmo com tantas sombras ainda presentes em nós, sejamos aqueles companheiros que haverão de se apresentar para os outros irmãos como sendo os próprios artífices de Deus em terra. Por outra, quando evoluímos, quando crescemos, quando vencemos essas etapas, talvez as que Martins Peralva nos apresentou, ou outros tantos caminhos que outros irmãos vêm nos apresentando, quando por fim atingimos a própria iluminação, somos aqueles que, em verdade, deixam de lado o que vai no exterior, as máscaras, fazem quedar aquilo que, em verdade, não são. Deixa de lado as máscaras que vêm construindo desde há muito, tornam-se como que transparentes para que os outros possam perceber a nossa própria essência. Quando eu me identifico verdadeiramente com Cristo, o meu ego, o meu exterior, deixa de se apresentar. Eu torno-me como que transparente, para que os meus irmãos vejam o que vai dentro de mim. E o que vai dentro de mim é a centelha divina. A minha essência é a própria expressão do Criador. Quando assim me coloco, os outros veem em mim o próprio Deus. Vejamos quão profunda e quão bela é essa interpretação da assertiva evangélica. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Esse é o convite que está posto desde há muito. Que todos nós empreendamos esforços para fazer brilhar a nossa própria luz e que assim os nossos irmãos de jornada vejam em nós os próprios mensageiros de Deus em terra. Assim compreendemos. Quando Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo", e ao mesmo tempo também colocou: "Vós sois a luz do mundo". O Mestre fora criado como qualquer um de nós, espírito simples e ignorante. Alcançou a própria iluminação, tornou-se completamente luz. É o sol sublime que ilumina a humanidade terrestre. Mas ele apresentou-nos o caminho que todos nós haveremos de trilhar. Nós já o conhecemos muito bem, o caminho da verdade e da vida, a prática do Evangelho, o empreender esforços, o trabalhar aquilo que nós já conhecemos. A maior parte de nós não pode dizer que ainda está na primeira etapa da metodologia que Peralva nos apresentou. Não, ainda estou nos primeiros passos, ainda estou estudando os caminhos que tenho à minha disposição. Será, caro companheiro? Será que você ainda não conhece os caminhos que você tem à sua disposição? Tanto os caminhos equivocados, a porta larga, quanto a porta estreita. A maior parte de nós não pode dizer que ainda está nos primeiros passos. Os que dizem respeito a buscar
ainda o conhecimento. Talvez que alguns digam, não, dentro dessas etapas, o estudo, a reflexão e o trabalho, eu agora estou na reflexão. Já muito adquiri de conhecimento, certamente, mas ainda não sei exatamente qual caminho eu tenho por trilhar. Parecem-me muitos caminhos à minha disposição e eles se confundem. Parece-me que todos eles me cabem. E então, nós replicamos. Será, caro companheiro, que os caminhos se confundem mesmo? Se, por meio do intelecto, você ainda se confunde com o que se lhe apresenta, quando você busca lá dentro de você, quando você introjeta, quando você busca a meditação, quando você busca a presença divina, o reino de Deus dentro de você, você não sente o caminho verdadeiro diante dos outros ilusórios, equivocados? Pois bem, dê mais atenção para o sentimento. Se você se confunde, por vezes até com o que a sociedade lhe apresenta, com as facilidades, com os comodismos, compreendo a sua condição. Sei o quanto isso é tentador. Mas busque dentro de si. Busque aquilo que já tem dentro de si mesmo. As respostas que estão presentes desde há muito. E então você haverá de concluir que, em verdade, dentre os tantos caminhos que se lhe apresentou, a sua escolha já está feita. O que lhe falta verdadeiramente é trilhar este caminho. E você vem se esquivando dele. Você vem se colocando com bastante justificativas, com bastante explicações e racionalizações. Vem, por vezes, se apresentando na casa espírita semana após semana, escutando companheiros vários fazendo exposições, estudando vários livros, lançamentos, clássicos, obras básicas, e continuando a dizer que ainda lhe falta algo. Será que verdadeiramente lhe falta? A reflexão que se nos apresenta, que cada um deve se colocar diante de si é: será que eu ainda estou naquela primeira etapa do estudo, ainda me falta conhecimento? Não. Realmente já tenho muito conhecimento. Pois bem, então terei estancado na etapa da meditação, da reflexão, dizendo que ainda não sei qual o caminho que tenho a seguir diante dos tantos que já conheço? Pois bem, se nós chegamos a essa conclusão, se estancamos o passo nessa segunda etapa que Peralva nos apresentou, pois que tenhamos a coragem de dar o passo seguinte. Pode ser que há muito viemos refletindo, meditando, inseguros do caminho a seguir. Pode até ser. Aceitemos isso. Tá bom. Pois que tenhamos a hombridade de agora em diante de dizer: não estancarei mais o passo. Aceitarei o convite que já está posto desde há muito. É a vida a se me apresentar. Como que a que me dizer: filho meu, você já empreende uma rota desde há muito. Há muito, muito tempo você fora criado por Deus, nosso Pai. Você já perlustrou vários e vários reinos. Realidades que nem o seu intelecto alcança.
Mas eu sei muito bem, filho meu, que a sua história evolutiva é longa, muito mais longa do que você pudera aquilatar. Mas, filho meu, toda essa história veio dar no agora. Olha em derredor de você tudo que você tem à sua disposição. A família que lhe acolheu, os companheiros, os amigos de jornada, os companheiros de trabalho. Olha também para os seus adversários. Todos eles apresentam sempre oportunidades evolutivas, ocasiões de você dar o seu contributo, fazer brilhar a sua luz em proveito deles, ocasiões de você receber o contributo deles, vendo a luz que brilha deles, ocasiões de você se recompor com o seu próprio passado, reconhecendo que a dor que alguns deles são mensageiros, também serve para o seu próprio crescimento. Enfim, olha e verifica que em derredor de você, tudo tem o seu valor, tudo está à sua disposição em seu proveito. Olha mais, agora olha para dentro de si, verifica o que está aí posto, reconheça, você é um espírito imortal, criado pela luz e para a luz, pelo amor e para o amor. Um verdadeiro viajor das constelações. E você está a estancar o passo, a reclamar de pedregulhos que você encontra na jornada. Ah, filho meu, eu sou a vida. Eu sou aquilo que você pediu desde há muito. Aquilo que em verdade você teve desde que fora criado e jamais haverá de perder. Eu sempre estive ao seu lado. Mesmo aquilo que você chama de morte, não é o meu oposto, não é o meu contrário. Isso também está em mim, está em a vida. Pois bem, filho meu, observa a grandeza de tudo. O que você tem à sua disposição. Você fora criado para brilhar, para alcançar a realização dos seus maiores sonhos. Não sonhos ilusórios, infantes, mas os sonhos dignos, os sonhos verdadeiros. Aqueles que você sente dentro de si. Eles dizem com a sua maior missão. É fazer brilhar a sua própria luz. Aceita, filho meu, o convite que está posto, e está posto desde há muito, por aquele irmão maior, que veio ter com você. Veio ombrear com você em mais uma jornada física. É Jesus, o Mestre dos Mestres, que saiu dos páramos celestiais e aceitou mais uma vez o escafandro da carne para lhe mostrar a beleza da vida maior. E enfim lhe dizer: eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Escuta, filho meu, escuta as palavras do Mestre dos Mestres. Aceita o convite que ele já pôs desde há muito,
brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Que ecoem desde há muito as palavras do Mestre. Que saibamos sempre reconhecer o nosso potencial infinito. Que saibamos uma vez mais repetir a invocação que Rubens Romanelli nos apresentou e que nos diz: Senhor, inundas-me de esplendor de tua luz e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência de teu verbo e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência de teu amor e todavia insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu bem perto de mim e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos de orgulho. Abre-me os ouvidos surdos de vaidade e sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu descubra a tua divina presença na intimidade de meu ser. Que todos nós tenhamos sempre olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir a própria presença do Senhor da vida em nosso íntimo. Que saibamos fazê-lo também presente para os outros, que saibamos fazer brilhar a nossa própria luz, para que os outros, vendo as nossas boas obras, reconheçam que Deus se faz presente. E que, por fim, possamos se nos apresentar diante do próprio Mestre Jesus e também dizer: Mestre amado, eu também sou a luz do mundo. Graças te dou, Mestre, porque o Senhor mostrou tudo o de que precisamos. Apresentou-nos tudo o de que precisamos. Presenteou-nos com tudo o de que precisamos. E enfim reconhecemos, Mestre, é o amor. É a presença de Deus em essência. Deus é amor. E assim podemos fazer brilhar essa nossa própria essência, fazer brilhar a nossa própria luz. E por fim, ecoar as vozes que clamam desde há muito, que nos chegaram pelo nosso querido Chico, o Cândido Xavier. Que ecoem uma vez mais as vozes do Espírito. E que em prece já nos coloquemos a sentir a presença amiga dos nossos irmãos maiores. Disse-nos a mediunidade sublime de Chico, o Cândido Xavier, as vozes do Espírito. Deus é meu Pai, a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida. A mente é meu lar, a verdade é meu culto, o amor é minha lei, a forma em si é minha manifestação. A consciência é meu guia, o obstáculo é minha lição. O amigo é meu companheiro, o adversário é meu instrutor, o próximo é meu irmão. O passado é minha advertência, o presente é minha realidade, o futuro é minha promessa. A luz é minha realização, o trabalho é minha bênção. A dor é meu aviso, a alegria é meu cântico. O equilíbrio é minha atitude, a ordem é minha senha, a beleza é meu ideal e a perfeição é meu destino.
porque pela graça de Deus, Jesus é o meu mestre, a luz do mundo.